Olá, sejam bem-vindos ao Maçonaria com Excelência. Estamos dando início ao novo programa Maçonaria com Excelência Entrevista. E para estrear o nosso programa, nós vamos receber o Isaltônio da Silva Machado Júnior, que vai discorrer sobre o cargo de grande secretário de Relações Exteriores e ainda vai nos dar uma palhinha sobre o seu livro. Seja bem-vindo, meu querido irmão e confrade Isaltônio Machado. Saudação, Vanderlei Coelho, saudação a o público que assiste o seu programa. Meu parabéns pela iniciativa de ter esse programa, pela Maçonaria com Excelência, que é uma plataforma aí de divulgação da cultura, do conhecimento maçônico de alta qualidade. Então, me sinto muito honrado de ser um colaborador e partícipe também desse projeto. Nós que agradecemos e você estreando aqui o nosso programa vai nos dar com certeza muita credibilidade. Bom, o irmão Zatoni ele vai discorrer aqui sobre o cargo de grande secretário de Relações Exteriores, como eu disse, mas vai também falar sobre o seu livro, a sua experiência como escritor. E nós vamos trazer um formato diferente. Ao invés de nós lermos aqui o currículo extensivo do nosso querido irmão Isaltônio, nós vamos pedir para que o irmão Isaltônio fale sobre o próprio irmão Isaltônio. Isaltônio por ele mesmo. Quem é Isaltônio Machado? Rapaz, essa é uma das perguntas mais difíceis que alguém pode fazer, né? Porque é uma pergunta até mesmo filosófica, né? Quem nós somos? Bom, o fato é que eu sou uma pessoa que está nesse mundo em busca de evoluir, evoluir espiritualmente, evoluir intelectualmente, evoluir moralmente. Geralmente as pessoas costumam responder eu sou com uma questão de qual é a sua profissão ou qual é a sua relação, né, com as coisas da vida, do mundo, né? Eu nasci no Amazonas, nasci na cidade de Manaus, fui criado numa cidade do interior do Amazonas, chamada Manacapuru, e vim para Rondônia com 17 anos de idade. Então, eu sou amazonense de nascimento, mas sou rondoniano de coração. Aqui eu iniciei, já com essa idade, a Faculdade de Direito na Universidade Federal de Rondônia, e com 21 anos eu me tornei o bacharel mais jovem, pelo que eu recebi um laurel da Universidade Federal. E com 23 anos eu me tornei oficial de justiça, avaliador federal, trabalho no TRT, do estado de Rondônia e Acre, atualmente lotado em Ariquemes, já há 13 anos. Tenho uma família, minha esposa Ellen, minha filha Isabelle, e dedico grande parte da minha vida às atividades maçônicas. Tenho uma trajetória dentro da maçonaria, ocupando diversos cargos, tanto em lojas como também dentro das grandes lojas, assim como também uma participação bastante ativa em corpos de altos graus e academias maçônicas. Então, a gente vem numa trajetória aí já de alguns anos dedicando ao trabalho da maçonaria. Acredito que já está de bom tamanho, né? Realmente, você falar sobre si mesmo é umas missões realmente que requer um certo aprofundamento, né? Então, você trouxe uma questão muito importante, né? Que é você transcender aquilo que você é com relação ao mundo, né? Mas você o fez com muita maestria, com muito brilhantismo, como assim como você sempre tem feito em tudo aquilo que você põe a mão. Um excelente escritor, um pesquisador maçônico acima da média, que eu tenho como inspiração, e com certeza vai nos dar grande audiência a sua entrevista de hoje. Mas continuando aqui com o nosso programa, Maçonaria com Excelência Entrevista, nós vamos falar sobre a sua função de grande secretário de Relações Exteriores. Então, o que faz um grande secretário de Relações Exteriores? Olha, é uma das funções mais importantes que nós temos dentro de uma grande loja, porque diz respeito ao relacionamento da grande loja, sua grande loja, com outras potências no país e no mundo. Então, é através da grande Secretaria de Relações Exteriores que são feitas as comunicações entre as potências. Então, a figura do secretário
é que é o intermediador, né, dessas comunicações, dessas correspondências. Irmãos também, quando estão em viagens, tanto da nossa grande loja para outros locais, como também irmãos de outros lugares que estejam visitando a nossa jurisdição, né, também é através do secretário de Relações Exteriores, né, que há todo um encaminhamento para que o irmão possa ser bem recebido nos lugares onde ele viaja, né? E às vezes até também em momentos de necessidade, que porventura surjam a necessidade de algum tipo de comunicação, de contato maçônico em outros lugares, né? O secretário de Relações Exteriores é a pessoa que tem todo esse intercâmbio que faz, que conhece as pessoas nos diversos lugares e facilita a vida, né, dos irmãos que estejam viajando, né, tanto daqui de Rondônia para o mundo, como também os irmãos do mundo aqui em Rondônia. E, além de tudo isso, né, uma das atividades que chama muita atenção e que são realmente muito importantes é a questão da celebração de mútuos reconhecimentos com potências regulares ao redor do mundo. Nós sabemos que existem hoje mais de 200 potências regulares ao redor do mundo, e para que um irmão possa visitar uma outra potência, é necessário que haja um relacionamento oficial entre elas. E essa é a função também do secretário. Geralmente existe um protocolo, né, para que haja esses reconhecimentos. Algumas potências exigem uma série de documentações, comunicações, às vezes questionários, e o secretário é quem faz esse trabalho. E também, quando outra potência deseja, né, nos procura, também é a nossa função, né, avaliar tecnicamente, criteriosamente, se aquela potência que está solicitando atende, né, os princípios de reconhecimento adotados internacionalmente e também de acordo com a nossa legislação. Então, nós temos também um trabalho técnico, que é muito importante, né, nós emitimos pareceres para que a gente possa manter sempre o relacionamento com potências que cumpram, né, com aqueles que chamamos de antigos marcos da maçonaria, né, landmarks. Então, a Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia possui um amplo reconhecimento ao redor do mundo. Nos últimos anos tem ampliado bastante e nós sempre também viajamos, né? Então, o secretário de Relações Exteriores, ele também viaja com uma certa frequência para eventos que sejam importantes e que justifique a presença da sua grande loja naquele evento, né? E essas participações, elas servem para fortalecer o relacionamento entre as potências e serve também para dar uma visibilidade positiva para a grande loja que você representa. De modo que, geralmente, nesses grandes eventos, também outras potências importantes do mundo participam, e aí nós podemos fazer alguns contatos prévios para futuras comunicações e celebração de novos tratados. E muitas vezes, novos tratados são celebrados também nessas viagens que nós fazemos. Então, é uma pleia de atividades aí muito significativas e de altíssima responsabilidade, porque envolve a imagem institucional da grande loja que nós representamos. É isso Bom, aí, mano. essa questão de regularidade, reconhecimentos, certamente daria uma nova entrevista, né? Então, é muito importante essa sua colocação e que faz parte do seu ofício, né? Faz parte desse cargo. Então, já fica aí o convite para um futuro não tão distante, a gente possa adentrar nesse assunto que é tão importante para a maçonaria universal. Bom, dando continuidade aqui à nossa entrevista, essas atribuições de grande secretário de Relações Exteriores, elas podem variar de uma potência maçônica para uma outra potência maçônica? De maneira geral, a essência da atividade é basicamente a mesma em todas as potências. O que pode ser que seja possível, né, que varie de uma para outra, seja uma ou outra função, né, que seja prevista nas respectivas legislações. Mas, de maneira geral, isso que eu falei vale para todos. Essa função de grande secretário, ela é muito mais comumente conhecida em outros países
como grande chanceler. Então, muitas vezes eu até me identifico dessa forma com potências que usam essa nomenclatura por ser a nomenclatura que eles adotam mais universalmente. Então, eu coloco ao lado, né, do cargo oficial da Glomaron, entre parênteses, né, grande chanceler, para que eles possam compreender qual que é exatamente a função equivalente junto à sua jurisdição. Mas, independentemente do nome adotado, são basicamente as mesmas atividades, geralmente. Maravilha, muito bom. Bom, nós temos também a CMSB, né? E a CMSB faz as suas reuniões, onde tem os grão-mestres estão ali reunidos. Existe também uma reunião com os grandes secretários de Relações Exteriores. Você poderia nos falar o que acontece nessas reuniões, se é sigiloso, você poderia nos trazer aqui o que acontece, o que é debatido, o que é discutido nessas reuniões? Sim, com grande prazer. Dentro da CMSB, existe um corpo que é formado pelos secretários de Relações Exteriores das grandes lojas, das 27 grandes lojas brasileiras. E as nossas reuniões são chamadas de seminários. Então, quando a CMSB faz as suas reuniões, geralmente as suas assembleias, é muito comum, né, que sejam feitas as assembleias dos grãos-mestres e, ao mesmo tempo, são feitas também os seminários dos secretários de Relações Exteriores. Então, eles costumam se reunir os grãos-mestres em uma sala fechada. Em alguns momentos, a sala dos grãos-mestres é aberta para pessoas poderem assistir, e quando tem algum assunto que não possa ser aberto a todos, eles avisam as pessoas que estão apenas assistindo se retiram, e eles fazem as suas reuniões. E o secretário de Relações Exteriores, também as suas sessões, suas reuniões são fechadas. Em alguns momentos, também, dependendo do assunto, pode ser admitido que pessoas entrem para assistir determinados assuntos que vão ser tratados, e já outros assuntos que sejam mais restritos, a gente também tem esse hábito, né, de fechar a sala e lacrar para que ninguém entre para ouvir o debate que vai acontecer, geralmente, entre os secretários, né? Esse trabalho dos secretários, ele é basicamente um trabalho técnico, que é feito. Os secretários de Relações Exteriores, de uma maneira geral, são sempre irmãos que possuem uma capacidade técnica, né, de discernimento, de entendimento, de legislação, de conhecimento, inclusive até mesmo de política, né, interpotências, né, que é algo que existe também, a fim de que a gente possa chegar a conclusões razoáveis e corretas, né, a respeito dos assuntos que nós tratamos. Geralmente, esses assuntos giram em torno de questões entre potências. Muitas vezes, um exemplo, digamos que num país existem duas potências maçônicas que não se reconhecem entre si. E essas duas potências desejam receber o reconhecimento das grandes lojas brasileiras. Então, os secretários muitas vezes se reúnem, debatem a respeito do conhecimento, né? Apresentam, né, informações que são relevantes a respeito da questão, e geralmente a gente faz ali uma uniformização, um nivelamento dos conhecimentos relacionados aos fatos. Agora, as decisões elas são adotadas de forma soberana por cada grande loja. Então, as reuniões elas são mais no sentido assim de instruir, né, de nivelar os conhecimentos, de uniformizar alguns procedimentos também, né, e aí cada grande loja depois coloca isso em prática, né, de acordo com a sua plena soberania, autonomia administrativa, né. E os secretários de Relações Exteriores também eles elaboram, né, nas suas reuniões alguns relatórios, e esses relatórios sobre determinados assuntos são apresentados também aos grãos-mestres, algumas proposições também que nós fazemos. Então, por exemplo, na CMSB, que foi realizada, na Assembleia Geral, realizada em julho de 2024, em Recife, eu apresentei um estudo a respeito de uma determinada potência maçônica irregular, né, que está em atividade no Brasil e também já está ampliando o seu raio de atuação aí junto a outros países, e que
E está se espalhando aí pelos estados. Nós vemos muitas pessoas sendo iniciadas, né, nessa forma irregular de maçonaria. Então, isso desperta, né, a nossa atenção, gera, né, uma preocupação. Então, eu elaborei uma investigação, uma pesquisa a respeito do assunto, e no dia eu apresentei um relatório com o objetivo de justamente fornecer as informações obtidas, né, sobre o modus operandi dessa determinada organização para os demais secretários, né? Então, isso é um exemplo de uma atividade que pode ser compartilhada e que geralmente pode ser debatida nessas reuniões. E, às vezes, também alguns projetos para serem implantados nas suas grandes lojas, também, muitas vezes, são debatidos também entre os secretários como uma forma de compartilhamento que existe ali de conhecimentos, para que cada um possa levar para as suas grandes lojas esses assuntos, né, que são tratados e compartilhados entre nós. Maravilha. Bom, e há quanto tempo você já está nesse cargo? Eu estou há pouco tempo, está fazendo agora 24 meses, ou seja, 2 anos, que eu fui nomeado secretário de Relações Exteriores. Muito embora eu mesmo tenha a sensação de que já faz muito mais tempo, eu acredito que os irmãos também, quando olham para mim, devem pensar que eu já sou há muito tempo, né? Porque esses 2 primeiros anos realmente de atividades bastante intensas, né? Que nós colocamos em prática e realmente parece que foi mais. Mas realmente nós estamos agora com 2 anos à frente dessa pasta. Eu mesmo acreditava que você tinha mais tempo à frente dessa pasta. E aí vem a segunda pergunta, né? Durante esses 2 anos que você esteve, que você está à frente aí da grande Secretaria de Relações Exteriores, da grande loja maçônica do Estado de Rondônia, quais foram os reconhecimentos que a nossa potência teve? Olha, eu estava fazendo as contas, nós fizemos durante esse período 30 tratados ou mútuos reconhecimentos, né? Bom, primeiramente, a gente tem que esclarecer que existe duas formas de você estabelecer reconhecimento entre potências. Uma delas é através da celebração de tratados, que não é tão comum em alguns países, da Europa, por exemplo. Geralmente eles não fazem tratados em determinados países. Eles fazem a segunda forma, que é através de um pedido que você apresenta. Então, geralmente, a potência que é mais nova de existência, foi criada há menos tempo, ela pede reconhecimento para a potência que é mais antiga. Então, aí geralmente você precisa produzir uma documentação, um requerimento, juntar documentações, e cada grande loja possui os seus requisitos para aceitar esse relacionamento. Então, algumas adotam esse procedimento, até porque, de acordo com a sua legislação, elas precisam, algumas delas possuem comissões, né, que analisam essa documentação e depois apresentam isso para aprovação nas suas assembleias também, gerais, né? Então, eles, antes de fazer um reconhecimento, eles fazem um estudo profundo para confirmar se aceitam ou não. E outras fazem tratados imediatamente para depois homologar esses tratados. Então, a Glomaron, por exemplo, segue essa linha também. Então, nós podemos fazer os tratados, né, de acordo com os estudos que nós fazemos, apresentamos ao grão-mestre, celebramos os tratados e depois esses tratados eles são homologados dentro da Glomaron. Então, são essas duas formas. Geralmente, potências mais antigas, potências mais tradicionais, elas costumam fazer mais exigências, né? Nós temos que apresentar documentações. Então, por exemplo, para conseguirmos os tratados da grande loja, dentro já desse meu mandato, né, eu consegui alguns tratados importantes, como, por exemplo, da grande loja da Escócia. Então, eles enviam formulários, a gente precisa enviar a documentação toda da Glomaron para eles, a legislação, né, toda no idioma inglês, também os rituais que são adotados oficialmente na Glomaron, tanto do rito escocês, como do rito de York, do rito Schroeder. Também enviamos todos esses rituais em inglês para eles.
Respondemos também algumas questões que para eles são essenciais para ser reconhecido como uma potência regular, né? E aí eles avaliam tudo isso e chegam à conclusão. Então, conseguimos também com a grande loja da Irlanda, que também é muito exigente. A grande loja da Escócia e da Irlanda são duas grandes lojas que deu trabalho para a gente conseguir reunir toda a documentação necessária para sermos exitosos aí, né? E conseguimos completar uma tríade muito importante, porque nós já tínhamos desde 2018 o reconhecimento da Inglaterra, e aí agora tivemos em 2024 o reconhecimento da Escócia e também da Irlanda, que são as três potências mais antigas que existem no mundo, né? A grande loja da Inglaterra, depois a da Irlanda e depois a da Escócia. E atualmente a Glomaron, né, nós fizemos muitas outras, nós fizemos também diversas potências importantes. Não vou dizer que umas são mais importantes que as outras, talvez umas sejam mais difíceis, né, de você conseguir obter esses reconhecimentos. Conseguimos da Bulgária, conseguimos da Alemanha e de muitas outras, da Rússia, de Israel também, que deu trabalho para conseguir, da China. Então, nós, um total de 30, né? Foram 6 do Brasil, e aí nós ainda não tínhamos algumas comadres aí, né? Aliás, potências da comadre, nós não tínhamos ainda, mais 4 da América do Sul, mais 2 da América Central, mais 5 no México, o México é da América do Norte, né? E lá no México também são por estados, como é assim no Brasil, nos Estados Unidos, no México, cada estado também tem uma grande loja. Os outros países geralmente é uma por país, né? Conseguimos também um reconhecimento na Ásia, 2 na África e 10 reconhecimentos novos na Europa. Então foram um total aí de 30 mútuos reconhecimentos que nós obtivemos. Alguns foram solicitados para nós e nós acatamos, e alguns fomos nós que solicitamos a outras potências mais antigas e eles acataram, né? E esse processo que nós estamos, ele é contínuo, tanto pela questão de obter como a questão de manter esses reconhecimentos, porque a conduta da regularidade, ela não é só uma regularidade avaliada só na questão da origem, também com relação à regularidade de prática e de procedimentos. Então, se você, mesmo tendo uma origem regular, se você pratica atitudes que não são consideradas regulares do ponto de vista da maçonaria regular, tradicional, você corre o risco de perder o reconhecimento. Então, é importante também que as relações exteriores estejam sempre atento para que a sua grande loja tenha sempre o seu modo de operar, né, a sua conduta maçônica, a sua prática maçônica interna e externa, de acordo com os parâmetros, né, que são reconhecidos internacionalmente. A Glomaron hoje conta com exatamente 171 reconhecimentos de grandes lojas, de grandes orientes ao redor do mundo, né? Então, nós estamos aí nos aproximando, né, em breve aí praticamente do limite das grandes lojas que existem, né? É um trabalho aí que ainda vai um tempo de trabalho pela frente, com certeza, mas nós vamos chegar lá e com certeza já somos, né, uma potência muito bem vista no plano nacional e internacional, e agora vamos continuar avançando nisso e também mantendo essa nossa imagem da Glomaron para o Brasil e o mundo. Parabéns pelo trabalho, um trabalho formidável que com certeza vai entrar para os anais aí da nossa grande loja maçônica do estado de Rondônia. Percebe-se que esse trabalho são várias etapas e acontecem de várias formas, né? Você tem as correspondências, tem que enviar o material, mas eu soube também que você esteve presente em alguns países e visitou algumas potências maçônicas. Você poderia nos falar sobre essa sua experiência de visitar outros países, conhecer outros irmãos, conhecer outras potências? Você poderia nos contar aí como é que foi essa sua experiência? Olha, é uma atividade realmente muito importante, porque você passa a conhecer a realidade da maçonaria em outros lugares.
Muito embora nós saibamos que a maçonaria, em essência, preserva sua mesma essência em todos os lugares, é muito importante você ter essa visão de como ela funciona em outros lugares também, para você trazer esse conhecimento para o alto corpo, né? Para o grão-mestrado, né? Para que a gente possa também saber aquilo que nós estamos fazendo de muito importante, de muito bom, e também podermos ter uma noção daquilo que nós podemos, com toda certeza, aperfeiçoar, porque o nosso objetivo é sempre trabalhar pelo aperfeiçoamento dos nossos procedimentos da Glomaron, né? De modo que eu tive visitando, a título de exemplos aqui, nos Estados Unidos, a grande loja de Nova Jersey, a grande loja de Nova York e a grande loja de Washington. Não Washington DC, e sim Washington, que fica ali na fronteira já com Canadá, né, perto do Alasca, né? Então, é uma experiência fantástica. Posso dizer que é muito importante a gente ver que como eles trabalham também ritualisticamente. Então, eu pude perceber que nós aqui da Glomaron, com relação ao sistema ritualístico americano, que nós praticamos aqui com o nome de Rito de Or, eu pude perceber que nós realmente fazemos conforme eles fazem, né? E isso aí nos traz uma satisfação muito grande de termos a convicção, de vermos em loco que nós estamos atendendo o padrão, né? Realmente o padrão americano de ritualística, né? É claro que uma coisa ou outra eu identifiquei, pequenos detalhes, né? Que nós com certeza podemos aperfeiçoar, mas, de maneira geral, olha, eu vou dizer que mais de 95% da sessão que eu participei lá é exatamente igual à sessão que nós fazemos nas lojas do Rito de York aqui da Glomaron. Então, foi uma experiência muito interessante nesse sentido lá nos Estados Unidos. E também é muito importante essas visitas lá que ocorreram. Eu fui justamente com o grão-mestre, né, Paulo Tupã, e serviu muito também para fortalecer e conhecer mais irmãos lá e fortalecer a relação da nossa grande loja com brasileiros. Nós temos muitos brasileiros lá nos Estados Unidos, né? Inclusive, esse relacionamento que nós estabelecemos lá já surtiram, inclusive, alguns frutos importantes. Já houve, inclusive, algum tipo de intercâmbio que nós usamos depois dessa visita. Então, realmente é importante, né? Nós tivemos pessoas da Glomaron, da família maçônica da Glomaron, e precisa visitar ou precisa estudar em outros países, como Nova York, que fica nos Estados Unidos, e temos pessoas lá de confiança, pessoas com quem nós estabelecemos uma relação, né, que podem dar algum tipo de informação, suporte, esse tipo de coisa, né? Eu também estive visitando a grande loja nacional da Colômbia, com sede em Cartagena de Índias, participando ali de uma conferência da Confederação Maçônica Interamericana. Estive também visitando, participei de uma sessão das grandes lojas unidas da Alemanha, né? Lá na Alemanha são 5 grandes lojas soberanas, mas elas se reuniram em uma confederação, e essa confederação ela constitui um senado, onde esse senado tem representante de cada uma das 5 grandes lojas, tem os seus respectivos grãos-mestres, e aí existe um grão-mestre dessa confederação, né, que é quem representa as grandes lojas da Alemanha perante as outras potências. Então, em nível de relações exteriores, a gente se comunica diretamente com essa confederação, que é as grandes lojas unidas da Alemanha. Então, eu estive participando lá de uma assembleia onde essas 5 grandes lojas estavam reunidas lá, né? E lá na Alemanha, a maçonaria existe desde aproximadamente 1730. Então, é uma forma de maçonaria muito antiga, onde eu pude presenciar alguns elementos ritualísticos que nós só encontramos em rituais do século XVIII, né? Que nós não vemos serem praticados aqui no Brasil, em outros países, né?
mas que lá eles preservam ainda alguns procedimentos, alguns elementos, inclusive alguns símbolos também maçônicos que remontam a eras primitivas aí da maçonaria. Então foi do ponto de vista cultural muito importante, assim como também, né, conhecemos irmãos brasileiros lá com quem nós passamos a manter contato frequente, né? Estive visitando também a grande loja regular, a grande loja legal de Portugal, né? Porque em Portugal, antes eram duas lojas, né? Grande loja regular de Portugal e grande loja legal de Portugal. Elas também se reuniram e fizeram uma fusão, uma união, né? E se tornou grande loja legal de Portugal, grande loja regular de Portugal. Esse nome todo mesmo, né? E aí tem um grão-mestre só. Então eu estive visitando, participei de uma iniciação lá, do rito de York, inclusive, que também é da mesma forma como nós praticamos aqui na Glomaron. Participei de uma sessão do rito Adoniramita, onde eu proferi uma palestra a respeito de maçonaria, a respeito da função da maçonaria enquanto uma organização que serve como uma plataforma de evolução espiritual de todos nós membros. Então, é uma visão que eu tenho de maçonaria. Apresentei, tive a honra, né, de estar lá apresentando essas ideias, que foram muito bem recebidas também. Estive mais recentemente, já na companhia do grão-mestre também, Paulo Tupã, visitando a grande loja unida da Inglaterra, que é a grande loja mãe da maçonaria regular universal, onde nós fomos recebidos oficialmente e ritualisticamente, né, como uma comitiva estrangeira, nessa reunião realizada agora recentemente, no mês de dezembro, a comunicação trimestral, né, que eles realizam lá, e tivemos os nossos nomes, né, mencionados, anunciados, né, pelo grão-mestre da grande loja da Inglaterra. Porque nós sabemos que lá o grão-mestre é uma figura honorífica, que é o Duque de Kent, né, que ele é, inclusive, primo, né, da rainha Elizabeth, ele pertence à família real, e lá é costume que alguém da família real ocupe esse posto de grão-mestre, e aí é designado um irmão competente para ser o próprio grão-mestre, que é justamente a pessoa que representa e que, de fato, gerencia, né, a maçonaria inglesa. Então, também foi uma experiência magnífica, onde nós também tivemos bastante aprendizado, também aumentamos aí o nosso know-how, né, e nosso interrelacionamento aí com diversos irmãos lá presentes, autoridades de diversos países, né, que estavam lá presentes. Então, foi uma experiência muito importante e foi histórica, né, para Gomorron. Tivemos também visitando a Grande Loja Nacional Francesa, onde eu participei de uma sessão, fique espantado, com 3.200 pessoas presentes na sessão. Nós tínhamos mais de 80 países diferentes representados lá nessa sessão, que foi a posse, né, do grão-mestre. Tinha, salvo engano, 90 e poucas delegações, né, porque às vezes um país manda mais de uma delegação, como foi o caso, inclusive, do Brasil, nós tivemos mais delegações. E uma experiência também que muito enriquecedora, viu? Uma sessão realmente muito imponente, aonde nós pudemos perceber, né, como é que funciona também algumas coisas assim, com relação à maçonaria em outros países. Você tem uma ideia, o grão-mestre da Inglaterra estava presente e fez o seu discurso em francês, né, demonstrando o respeito pela cultura francesa, algo que chama muita atenção. Realmente ali é um berço, né, cultural muito importante, né, ali que germinaram a maioria dos graus maçônicos, dos que a gente chama de graus supermaçônicos, ou alguns chamam de altos graus, ou graus superiores, né, que é o grau, por exemplo, 4 a 33 de escocês é um exemplo, né? Então nós temos ali o nascedouro de diversos ritos maçônicos, como o rito escocês antigo e aceito, né, que depois foi organizado nos Estados Unidos. Mas o germen é ali da França, o próprio rito francês, o moderno, o rito adoniramita,
Então, ali é um lugar que realmente é uma escola de pensamento, né? Uma reunião de pensamentos deu origem a um caldo cultural muito importante ali no século XVIII e XIX, né? E influenciou a temática de muitos graus maçônicos, né, da França. Então, realmente, também a gente pretende, você sabe que eu costumo fazer palestras e costumo visitar lojas e também palestras também online, né? Então, a gente sempre usa essa experiência de visitar esses países, o conhecimento que nós obtemos, para compartilhar isso também com os irmãos, né, que participam das reuniões em que a gente fala desses assuntos e fala de simbolismo maçônico, de filosofia maçônica, e de maçonaria de uma maneira geral. A gente tem, eu tenho um portfólio aí de mais de 20 palestras, né, diferentes aí que a gente faz, né, para as grandes lojas, para lojas e até grandes lojas, e a gente sempre enriquece essas palestras com essas informações. E tudo isso é muito importante para a atividade da Secretaria de Relações Exteriores, porque senão você fica isolado e sem conhecimento de como é que funciona a maçonaria nos outros lugares. Então, até a maneira de você se dirigir, a linguagem que você usa, tudo isso você aprende nessas viagens. Então, uma coisa é você falar algo da maneira como você está habituado, né? Que você, para uma pessoa de uma outra cultura, que fala outro idioma e que às vezes raciocina diferente da gente, a gente precisa saber como se dirigir a essa pessoa, que tipo de linguagem, como abordar essa pessoa, né? Então, isso aí é algo sutil e que a gente só aprende realmente com a experiência, com a prática, com a visitação. E aí nós conseguimos mais êxito, né, naquilo que nós buscamos, justamente porque nós sabemos nos dirigir da forma mais correta. Parabéns pelo seu esplendoroso trabalho à frente da grande Secretaria de Relações Exteriores da grande loja maçônica do estado de Rondônia. Com certeza um trabalho que enriquece ainda mais a nossa potência e vamos colher grandes frutos no futuro. Já estamos colhendo, evidentemente, mas agora eu gostaria de mudar um pouco de assunto e falar um pouco sobre o Isaltônio Machado, escritor, né? Você poderia nos dar essa honra, né? Você tem um livro escrito aí, né? Introdução ao Rito de York. Poderia nos falar aí sobre o Isaltônio Machado, escritor? Bom, com muita satisfação. Bom, nós sabemos que eu nasci na maçonaria no Rito Escocês Antigo e Aceito, passei os graus de companheiro e mestre no Rito Escocês Antigo e Aceito. Então, o meu rito de origem. E depois a loja simbólica que eu frequento aqui em Ariquemes migrou para o rito de York, e por ser um rito ainda pouco conhecido no Brasil, de maneira geral, eu busquei me aprofundar, me especializar no estudo desse rito, até para que nós possamos executá-lo, desempenhá-lo ele da melhor maneira possível. Né? Nós sabemos que a Glomaron é a potência do Brasil que tem a sua loja que pratica o rito de York há mais tempo em atividade, que é a loja Fênix de Cacoal, que antes da loja Fênix só existia o rito de York no Brasil no século XIX. Depois ele foi descontinuado, né? Era praticado por uma potência chamada Grande Oriente Unido do Brasil, que era uma cisão do GOB, inclusive. E aí esse Grande Oriente foi absorvido pelo GOB, essas lojas deixaram de praticar o rito, deixaram de existir, eram 3 lojas, e aí esse rito voltou a ser praticado no Brasil só em 2003, através da loja Fênix, através de um intercâmbio com a grande loja de Nova York. Então é um rito que ainda é pouco conhecido de uma maneira geral, tem aí um pouco mais de 200 lojas que praticam ele no Brasil. Então nós resolvemos nos aprofundar no estudo dele, e aí eu elaborei realmente um trabalho chamado Introdução ao Rito de York, por ser algo inédito, porque a gente tem alguns livros publicados aqui no Brasil, mas não com essa abordagem que eu fiz, que é uma abordagem visando a pessoa que é iniciada ali. Seus primeiros contatos com a maçonaria. Então, o livro, ele busca introduzir o irmão ao conhecimento da maçonaria, explica um pouco a respeito da história da maçonaria, explica o que são ritos,
esclarece quais os ritos são praticados aqui no Brasil, o que são rituais, o que é liturgia. Então, esclarece um pouco da história também da maçonaria. E aí vai introduzindo o leitor ao conhecimento básico e fundamental, né, para que ele possa alicerçar novas informações. E aí depois, ao longo dos próximos capítulos, a gente vai falando um pouco mais a respeito da ritualística, do rito de York, e alguns artigos relacionados à simbologia também, né, e filosofia também do rito. Não é um livro completo, porque o objetivo não era falar mais do mesmo e nem tinha a pretensão de ser um livro completo. O objetivo é dar uma contribuição ao leitor para que ele possa, a partir da leitura desse livro, estar preparado para fazer novos avanços, novos aprofundamentos e estudar outras literaturas. Então, nós nos propomos a conferir ao leitor uma base, né, do que é maçonaria e uma base do que é o rito de ordem. Nós explicamos também como funciona a estrutura do rito de ordem, a organização do rito de ordem. Falamos um pouco também da parte de como se originou alguns símbolos que nós temos na maçonaria. Então, ele é um livro válido não só para quem pratica o rito de ordem, né? Para qualquer irmão da maçonaria que deseje aprender a respeito de maçonaria de uma maneira geral, né? E nós sabemos que não é um hábito, infelizmente, muito divulgado na maçonaria a questão da leitura de livros maçônicos, né? Isso deveria ser mais incentivado, né? Pelo que eu novamente parabenizo a Maçonaria com Excelência por, né, tratar, né, de assuntos maçônicos com referência. Nós somos filiados à Escola Autêntica da Maçonaria. Então, eu me filiei à busca de tratar os assuntos maçônicos com base em provas, em história, em referências. Então, a gente procura evitar, né, fontes que não sejam dignas de mérito, para que nós possamos trazer um conteúdo realmente comprovado, né, fiel àquilo que é a maçonaria, a história da maçonaria, sem misturar maçonaria com outras formas de conhecimento que existem e que, infelizmente, tisnam muitas literaturas que nós observamos aqui no Brasil, que têm elementos de outras escolas de pensamento, que não são maçônicas, mas o autor é filiado a uma determinada escola de pensamento e isso influencia no que ele escreve, né? E ele acaba misturando maçonaria com outras coisas, e eu considero isso algo que não é recomendável, né? Então, eu procuro estudar maçonaria de uma forma pura, né, do que é realmente maçonaria, não só do ponto de vista nacional, porque aqui no Brasil realmente é um problema isso, né? Então, por isso é importante a gente também ter a visão de literaturas estrangeiras, literaturas em outros idiomas, para que a gente possa ter referências também de grandes nomes internacionais, de pessoas e clássicos, né, da maçonaria. Então, meu livro é baseado nesse tipo de fonte. Eu usei apenas 50 fontes, 50 livros diferentes para produzir a minha obra, porque é uma obra que o objetivo é ser uma introdução. Então, eu achei que foi o suficiente para produzir esse trabalho, né? Mas tenho pretensão ainda de produzir outras obras, inclusive outras áreas maçônicas, que não o rito de Or. Estamos aí planejando aí para os próximos tempos aí, não vou colocar datas para não me comprometer, mas espero que em breve a gente também quer fazer contribuições na área do rito escocês antigo e aceito. Inclusive, uma promessa que eu fiz ao nosso irmão Jorge Lins, que é o soberano grande comendador, e vou fazer. Maravilha, certo? Realmente, a gente, quando pesquisa, quando vai ler livros de alguns autores, a gente percebe que eles imprimem a sua ideia de maçonaria que diverge da maçonaria autêntica, né? E para o leigo, para até o iniciado que não tem conhecimento, ele vai achar que aquilo que está pregoado no livro é, de fato, o que é a maçonaria.
quando na verdade é uma opinião do autor, né? E isso realmente no Brasil acontece muito, né? Então, mais uma vez, eu rendo aqui o meu tributo a você pelo seu trabalho de pesquisa que você vem realizando, né? Eu acredito até que demorou muito tempo para você lançar um livro, porque você tem material aí que daria para escrever vários livros, mas tudo a seu tempo. Nós somos presenteados com o seu livro, eu agradeço muito, muito também, porque você cita o meu nome lá, e eu sou muito grato por isso. E, inclusive, eu gostaria de falar aqui para o nosso público que os irmãos podem adquirir o livro Introdução ao Rito de York no Maçonaria com Excelência. Eu vou deixar aqui na descrição o link, você pode comprar diretamente lá, tanto o livro físico quanto o livro digital. O livro físico você vai receber na sua casa e ainda autografado pelo nosso Isaltônio Machado, e com certeza vai fazê-lo com todo carinho. Bom, ainda falando sobre o escritor Exaltônio Machado, que agora já tem uma experiência, né, nessa área, eu gostaria de ouvir de você qual o recado, qual o conselho que você poderia deixar para os irmãos que pretendem escrever um livro, né? Ou aqueles que já têm algum rascunho ali, ainda estão em dúvida, estão com receio de publicar. O que você tem a aconselhar esses irmãos? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu falei que, infelizmente, no Brasil nós encontramos muita literatura dessa natureza, né, que tem elementos alienígenas dentro do que é a cultura maçônica verdadeira, mas eu rendo homenagens também a diversos escritores brasileiros que fazem trabalhos dignos de toda respeito e consideração, trabalhos também, né, que são reconhecíveis, tanto nacional como internacionalmente. Nós temos vários nomes aqui no Brasil de autores maçônicos, nós temos muitas obras maçônicas também de qualidade aqui no Brasil. Então é só a gente saber fazer, né, a separação aí desse material que nós temos, tanto de autores antigos, como também de autores modernos, autores contemporâneos também, produzindo muitos trabalhos importantes, né? É, eu demorei para escrever um livro porque a minha intenção não era fazer uma compilação de coisas que já foram escritas e que já mais do mesmo, né? Eu não vejo muito sentido em escrever sobre um tema que já existe algo escrito sobre aquilo de uma forma perfeita, que não há que eu não teria algo a acrescentar sobre aquilo, né? Então eu demorei porque aí eu resolvi preparar algo que fosse uma abordagem realmente mais nova, uma abordagem inédita, trazendo conhecimentos, né? Então, por exemplo, o capítulo do meu livro, que é sobre liturgia, aliás, sobre ritualística do rito, é toda baseada em um curso, né, que nós fizemos com o grande secretário de ritualística, que eles chamam de Grand Lecturer, né, da Grande Loja de Nova York. Foi um curso presencial que nós fizemos. Então, eu ia anotando todas as informações que ele foi passando, e essas notas se transformaram em um capítulo do livro. Então, é uma forma de trazer uma contribuição, né, sobre esses temas. E, e aí, outros capítulos do livro surgiram de artigos que eu escrevi. Então, um determinado assunto me intriga. Então, por exemplo, eu estou atualmente pesquisando sobre alguns assuntos, como o delta luminoso, como o meio-dia, meia-noite, o topo da coluna do norte. São alguns assuntos que eu estou pesquisando atualmente. Então, geralmente, eu escrevo um artigo a respeito daquele assunto, aquilo muitas vezes se transforma numa palestra, e aí eu vou reunindo esses artigos para depois ir adaptando eles em formato de um livro, né? Essa é a minha maneira de trabalhar, né? Eu acredito que cada um pode encontrar a sua forma também. Mas uma dica que eu dou é o seguinte: eu vou usar aqui uma analogia para facilitar, porque nós sabemos que o ser humano ele entende as coisas muitas vezes mais claras de uma forma analógica. Quando nós vamos imaginar que o livro seja um edifício, um prédio. Para que a gente possa entrar no prédio, ou seja, para que a gente possa conhecer
né, o livro, a gente primeiro não faz, não tem uma visão geral daquele prédio, para depois entrar nele e conhecer os seus respectivos andares, que seria equivalente aos capítulos. Né? Então, mas quando alguém vai construir esse prédio, ele também não faz um projeto antes, ninguém começa a construir um prédio sem um projeto. Né? Então, da mesma forma, eu vejo que é a elaboração de um livro. Você deve primeiro fazer um projeto, visualizar como vai ser o livro completo, ou seja, ter uma visão geral do prédio. E depois, planejar como vai ser os capítulos, que são os andares do prédio. Então, o prédio vai ter 18 andares, ou seja, o prédio vai ter 18 capítulos. O que que vai ter em cada um desses andares? Ah, vai ter 3 salas. Então, esse andar vai ter uma sala, esse andar vai ter 2 salas, né, que são os títulos e subtítulos dentro dos capítulos. Então, você estrutura como se você fosse realmente edificar uma construção, um edifício, e aí você tem um esqueleto todinho daquele prédio, você vai ter um projeto dele todinho, e aí depois você vai efetivamente partir para a edificação dele, para a construção desse prédio. Ou seja, vai começar a preencher cada um dos. Primeiro, fazer uma apresentação do prédio inteiro. Olha, esse prédio vai ser um prédio de 28 andares, ou vai ser um prédio. Esse prédio vai ter tais e tais características, o objetivo desse prédio vai ser isso, isso e isso, que é a apresentação do livro, que é o prefácio, que são a introdução ao trabalho. E aí depois você vai começar a escrever cada um dos capítulos, ou seja, você vai edificar, vai construir cada um dos andares do prédio, para que no final você seja bem sucedido, fazendo uma coisa muito bem planejada. Então, essa seria a minha analogia. Eu acredito que ela pode ser útil aos irmãos interessados em elaborar uma atividade dessa natureza. Garanto que parece ser muito mais difícil do que de fato é. Né? Antes eu via a escrita de um livro como um grande desafio, né? Que de fato é, porque quando é a primeira vez que nós fazemos alguma coisa, aquilo é um desafio. Mas à medida que nós vamos fazendo, nós vemos que não é difícil e depois que nós fazemos, a gente passa a achar que é fácil. Né? Então, que surjam, né, novos interessados aí em oferecer a nossa literatura maçônica brasileira, as suas letras, para contribuir com todos nós nesse aprimoramento contínuo, né, dos nossos estudos maçônicos. Bom, hoje nós tivemos duas aulas, né? Uma aula sobre grande secretário de Relações Exteriores e agora uma outra aula como escrever um livro. Dicas formidáveis que certamente vai inspirar outros irmãos para seguir esse caminho que, sobretudo, de compartilhar conhecimento. Agora, encerrando aqui o nosso é, Maçonaria com Excelência, a entrevista, você que está estreando esse nosso programa aqui, eu gostaria que você trouxesse as suas considerações finais acerca de tudo que você viu, ouviu no dia de hoje e que eu já, de antemão, agradeço imensamente a sua disponibilidade. Mas, Antônio, tens a palavra. A minha mensagem é uma mensagem de agradecimento, dizer o seguinte, que nós precisamos resgatar dentro da maçonaria a questão dos estudos, a questão do aprendizado, da cultura. Né? Nós sabemos que a maçonaria ela tem 3 principais naturezas, que é a natureza de uma fraternidade, de uma irmandade, de amigos, de pessoas que fazem parte de uma organização fraternal. Então, é muito importante, foi em função disso que surgiu a maçonaria. Isso é muito importante, que nós devemos sempre manter e preservar essa união, né, que nós temos maçônica, né, entre os irmãos, entre as lojas, entre as potências. Nós temos também um caráter de praticar o bem. Não seria bem assim, nós não somos uma organização filantrópica, mas nós praticamos ações em prol da sociedade, em prol da comunidade, como uma consequência, porque em todo lugar onde pessoas de coração bem formado, pessoas de boa índole, pessoas de perfil maçônico, elas têm a tendência natural de fazer o bem. Então, nada mais natural que uma reunião de pessoas de boa índole, pessoas
e façam algo de positivo pela sua cidade, pela sua comunidade, pelo seu bairro, pelo seu país, pelo mundo, pela humanidade. Então, realmente, isso também é muito importante, nós devemos também preservar. E temos essa natureza que eu considero importante nós resgatarmos, que é a maçonaria como um lugar de aprendizado, de aperfeiçoamento, de evolução, um lugar onde se pratica a filosofia. A maçonaria é uma forma de filosofia de vida, uma forma de filosofia prática, baseada em moral, baseada em ética, baseada em aprimoramento das virtudes, né? Baseada em nós sermos uma versão melhor de nós mesmos, baseado no fato de que nós temos um potencial de sermos alguém melhor em todos os sentidos, um melhor homem, um melhor profissional, um melhor cidadão, né? Um melhor marido, um melhor tudo. Nós podemos melhorar cada vez mais. E a nossa doutrina maçônica, a nossa filosofia, a nossa simbologia, ela possui elementos que podem contribuir muito para a nossa reflexão, para o nosso aperfeiçoamento. Então, é muito importante que nós estudemos maçonaria, que nós estudemos a sua filosofia, que nós meditemos, né, e que as nossas reuniões maçônicas priorizem também momentos em que seja de aprendizado, para que a gente possa sempre evoluir. Porque eu costumo dizer que a inércia, a estagnação é a morte. Já disse um filósofo que não tem medo de morrer, mas tem medo de ser um morto-vivo. O morto-vivo é aquele que realmente parou de querer se desenvolver, parou de evoluir, é um vegetal, né? É uma pessoa que realmente não está mais nem aí para nada, está só respirando e não está em busca de algo melhor para si mesmo. Né? E essa não é a postura, claro, de nós, maçons, que somos seres em constante evolução, né? Na busca, na constante investigação da verdade, na busca de sermos alguém melhor, na busca de nos tornarmos uma pedra polida. Né? Está representado dentro da nossa simbologia essa jornada da pedra bruta para a pedra polida. Então, é todo o sentido da maçonaria, né? E aí fica esse chamado, esse incentivo, para que nós juntos, né, formemos aí uma, uma aliança de irmãos bem intencionados a trabalhar pelo progresso da maçonaria e também dos nossos irmãos, de uma maneira geral. Mais uma vez, meu querido irmão, confrade e eminente acadêmico Isaltônio Machado, muito obrigado por sua valiosa contribuição, estreando aqui o Maçonaria com Excelência Entrevista. E a você que está nos assistindo aqui, meu muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Você pode acessar o nosso site, maçonariacoexcelência.com. Lá você vai encontrar muito conteúdo, tem vários artigos, vídeos, e também nós temos livros, né? Você pode nos ajudar nessa nossa busca aí de compartilhar conhecimento, adquirindo os livros lá, e inclusive do nosso irmão Isaldônio, Introdução ao Rito de York, que está lá disponível tanto o livro físico quanto o livro virtual. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Gratidão. Gratidão.